regras de derivação. Esse exercício aqui não foi dito qual a regra de derivação que tem que ser utilizada, a gente vai ter que identificar qual a regra de derivação em cada uma das funções apresentadas. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da regra do produto, da regra da cadeia, da regra do quociente. Aliás, a gente não vai precisar porque tá na cara que não tem nenhum quociente aqui entre essas três funções, e a gente vai precisar da nossa tabela de derivadas, como sempre. Então, vamos lá, vamos começar com o item A aqui. Qual que é a raiz quinta, a derivada da raiz quinta de x ao cubo? Primeiro passo, identificar qual a regra de derivação. Pausa o vídeo e identifica a regra de derivação. Então, pausou? Identificou? Aqui, gente, tem uma dificuldade que às vezes os alunos têm, vocês eu sei que não tiveram, mas que é ver que não é uma regra da cadeia. Se isso daqui tivesse lá no início das derivadas, vocês não precisavam de regra de derivação para calcular. Algumas pessoas podem ter vontade de dizer que é uma regra da cadeia só porque é a raiz quinta e não é a raiz quinta de x. É a raiz quinta de outro argumento. E não está totalmente errado. Mas só que daí eu teria que fazer um caminho muito mais longo. Eu teria que saber a derivada da raiz quinta, coisa que em geral a gente não sabe de cor, e depois multiplicar pela derivada de x ao cubo para utilizar a regra da cadeia. Pode fazer dessa forma? Pode, mas é muito mais fácil derivar direto, porque raiz quinta de x ao cubo é a mesma coisa que x na 3/5. Lembra? Quem está por dentro está por cima, quem está por baixo está por fora, uma coisa assim, né? Então, a gente tem como colocar essa função como uma função potência. E a derivada de qualquer função potência é muito simples. A derivada de qualquer x na n é n vezes x na n menos 1. Feito isso, é só fazer. O n aqui é 3/5, então fica 3/5 vezes x na 3/5 menos 1. Dica do Álvaro aqui, pessoal. Sempre escreve 3/5 menos 1. Faz direitinho, faz com calma, não é uma linha a mais que vai gastar a caneta, que vai gastar o papel e vai perder muito tempo. Vale a pena fazer as coisas com calma no cálculo, para não perder ponto por besteira. Então, quanto é que é 3/5 menos 1? Vamos aqui para o cantinho, vamos fazer, se alguém não lembra, fração, né? 3/5 menos 1. O que a gente vai fazer? A gente vai supor que tem 1 sobre 1 aqui, vai fazer o MMC. Qual é o MMC de 5 e 1? É 5. Se está na dúvida, multiplica os dois que nunca tem erro. 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Tem o menos ali. Então fica 3 menos 5, que dá menos 2 e mantém o 5 ali. Então dá menos 2/5 essa subtração aqui. Feito isso, é só agora transformar de volta numa potência positiva e tirar de potência fracionária e voltar para a raiz. Primeira coisa de tudo, eu estou ali com uma potência negativa. Aonde que essa potência negativa está na fração? Está em cima. Então potência negativa em cima, desce. Então essa é a primeira coisa. Fica 3 sobre 5 vezes x na 2/5. Por último, só volta para a raiz. Quem é que é x na 2/5? Olha só, aqui a gente tinha x na 3/5, raiz quinta de x na 3, ou seja, ao cubo. Aqui x na 2/5 vai ser raiz quinta de x na 2, né? Faz sentido. Então aqui deu 3 sobre 5 vezes a raiz quinta de x ao quadrado e acabou. Não foi necessária nenhuma regra de derivação. A parte mais difícil foi a soma de frações, fazer o MMC ali. Tá, pessoal? Então, só cuida aí para não usar a regra da cadeia nesse exemplo. Como é que eu vou lembrar se eu estiver fazendo ele via regra da cadeia? Porque aí eu ia ter que derivar como? Olha só. Eu ia estar fazendo a raiz quinta de outro argumento, né? E qual é o primeiro passo para derivar a raiz quinta de outro argumento? É saber a derivada da raiz quinta, que a gente não sabe. Então, eu ia ter que transformar isso numa potência fracionária.
Eu não ia conseguir me livrar de fazer todas aquelas contas que a gente fez aqui. Para derivar qualquer coisa na 1/5, eu ia ter que fazer 1/5 vezes a coisa na 1/5 menos 1, ia ter lá a soma de frações, não, a subtração de frações, ia ter potência negativa, eu ia ter que passar a coisa para baixo, eu ia ter que voltar para a notação de raiz. E o pior, depois eu ia ter que simplificar, porque se tu usa a regra da cadeia aqui, não sai a resposta mais simples possível, que nem saiu se a gente derivou direto, tá? Me alonguei demais, tem mais duas para fazer, e essas sim tem regra de derivação, então vamos adiante. Essa daqui, gente, como é que lê isso? Seno 30 de x, seno na 30 de x, é complicado, só que quando a gente sabe o que isso significa, fica trivial esse exercício. Como é que a gente faz para ver? Tem que saber. Tem que saber que seno na 30 de x significa isso daqui. Significa o seno de x inteiro na potência 30. A mesma coisa com cosseno, com tangente. Sempre tem essa notação de, por exemplo, o que é seno 7 de x? É a mesma coisa que todo o seno de x elevado na 7ª potência. E é diferente, claro, de seno de x elevado na 7ª potência, tá, pessoal? Então, tomar cuidado só com esse detalhe, que quando eu tenho sempre seno em alguma potência, só o seno de x, significa que é tudo que tem aqui dentro nessa potência. Feito isso, identificar a regra de derivação é simples, porque é uma regra da cadeia. Eu tenho alguém elevado na potência 30 e esse alguém é o seno de x. Não é x, então é regra da cadeia. Como é que eu derivo usando regra da cadeia? Deriva normalmente, depois multiplica por um fator de correção. E aí, o que eu tenho para derivar normalmente? É alguém na 30. Nota que essa função é alguém na 30 e esse alguém não é x. Se fosse x, como é que eu derivo x na 30? 30x na 29. Se fosse y na 30, como é que eu derivo y na 30? 30y na 29. Mas não é seno de x na 30. Como é que eu derivo seno de x na 30? 30 vezes seno de x na 29. Depois eu multiplico por um fator de correção, que é a derivada de quem é o argumento, é a derivada do seno de x, é cosseno de x. E tá feito. A única coisa que dá para fazer é dar uma ajeitada aqui. Fica 30 vezes seno de x na 29 vezes cosseno de x, ou também poderia pôr 30 vezes cosseno de x vezes seno de x na 29. Mas o importante aqui é voltar aqui para essa notação, que ela é mais elegante, tá, pessoal? Então, feito carreto, vamos lá para o último exercício, cosseno de x e na x. Então, de novo, pausa o vídeo e tenta identificar aí qual a regra de derivação. Pausou ou não? Vamos lá. Primeiro, se tu respondeu regra da cadeia, tá certo. Se tu respondeu regra do produto, tá médio. Não sei se tá certo ou se tá errado. Se tu respondeu as duas, tá bom também. Mas vamos lá. Eu quero que vocês, de novo, sempre me respondam uma regra de derivação só, porque aí fica mais organizado na mente de vocês. Essa função aqui, para derivar, é uma regra da cadeia, não tem como fugir. Olha só, essa função, ela é o cosseno de outra coisa. Então eu vou usar uma regra da cadeia para derivar. Ela é o cosseno de outro argumento que não é x vezes e na x. Então, depois, para derivar esse argumento, eu vou precisar de uma regra do produto, mas eu não tenho que ficar com ela na cabeça desde o início, eu tenho que pensar. Isso daqui é uma regra da cadeia. O resto a gente vê depois. Então, vamos lá. Como é que eu derivo cosseno de alguém? Derivando normalmente. Qual que era a derivada de cosseno de x? Era menos seno de x. Qual que é a derivada de cosseno de y? É menos seno de y. Qual que é a derivada de cosseno de qualquer coisa? É menos seno dessa coisa.
Então, nesse exemplo aqui, a derivada fica menos seno de x é na x. Maravilha! Só que aí eu não posso esquecer que para fazer a regra da cadeia, eu preciso multiplicar por um fator de correção, que é a derivada de quem está aqui dentro. E agora, então, é que eu vou ter que usar uma regra do produto para encontrar a derivada de x vezes e na x. Mas olha só como eu deixei aqui em cima, organizado, ó. Isso daqui é importante. É importante tu deixar organizado o teu exemplo, porque para tu não esquecer. Por que eu estou fazendo essa regra do produto mesmo agora? Para tu saber, eu tenho que voltar com a regra do produto exatamente ali. Deixa ver, olha que tá tudo bem direitinho, bem esquematizado, bem organizado. Isso daí é fundamental, tá, gente? Então, agora eu vou usar a regra do produto para encontrar a derivada de x vezes e na x. Como é que era a regra do produto mesmo? Deriva a primeira, mantém a segunda. Mais, mantém a primeira, deriva a segunda. É isso que está escrito aqui. Eu só organizei aqui a regra do produto. Ó, deriva a primeira vezes mantém a segunda. Mais mantém a primeira vezes deriva a segunda. Derivada de x é simples, é 1. E na x é e na x. X mantém, tá aqui, x. E a derivada do e na x é o próprio e na x. Então aproveita que já tem esse 1 aqui e já coloca o e na x em evidência, porque ele está nos dois termos. Então fica 1 mais x vezes e na x. Agora, por que eu estava fazendo isso mesmo? Ah, eu já esqueci o que eu estava fazendo. Volta e organiza. Tu encontrou esse 1 mais x e na x porque ele era a derivada de x e na x. Tu vai usar isso daqui, ó, aqui. Então, finalizando, a derivada fica menos seno de x e na x vezes o 1 mais x e na x. E aqui não tem mais o que fazer. Tá feito. Então esse exemplo aqui era um exemplo de uma regra mista de derivação. Eu começo com uma regra e para conseguir finalizar essa regra eu vou precisar de outra. Mas só que todas as regras mistas, pessoal, a gente só tem que se preocupar com a regra mãe, por assim dizer. Tem sempre uma regra que é a regra que tu vai utilizar. Depois, dentro dessa regra, tu pode usar quantas regras de derivação tu precisar. Mas só que foca na regra mãe, foca para organizar bem o exercício, tá? Então, era mais ou menos isso, regras de derivação. Bons estudos e até a próxima.